É por isso que eu acredito que o implante não pode custar mais do que R$ 549. É isso aí, gente. Eu vou explicar para vocês agora. Chegou a hora da gente saber como é possível fazer um implante a R$ 549 em Brasília e no Guará, ou em qualquer lugar do Brasil. Essa é a verdade. O custo do implante para ser realizado em qualquer paciente no Brasil inteiro é muito parecido, é quase o mesmo, tá bom? Então vamos lá, o primeiro custo, né? Vocês querem saber como é que um dentista ele fala assim, um implante aqui no Brasil eu cobro dos meus pacientes X reais. É assim, ele vai olhar todos esses 7 itens para ele poder te dar um preço, tá bom? É assim que se constrói o preço do implante no Brasil inteiro. Item 1 é o custo do implante. É quanto o fabricante do implante cobra de nós dentistas para que a gente compre esse implante e instale esse implante cirurgicamente em você. Bem, a gente tem uma infinidade de fabricantes de implantes no Brasil e dentre esses muitos eram de empresas multinacionais, mas hoje a gente já tem no Brasil fabricantes nacionais que produzem excelentes implantes a um custo muito menor. Antigamente os implantes eram importados e a gente comprava tanto em dólar quanto em euro. E hoje esses implantes são produzidos no Brasil a um custo muito menor. Então não justifica mais um preço tão alto para uma necessidade tão gritante da população brasileira. A gente precisa fazer implantes a R$ 549 no Brasil. E você precisa estar comigo nisso, tá? Segue a gente no Instagram, segue a gente lá no nosso canal no YouTube, a gente vai estar defendendo essa campanha o tempo todo. Vamos erradicar o denturismo no Brasil. Então custo 1, você já viu, é o custo dos implantes. Já está mais barato fabricar aqui no Brasil. O segundo custo é a hora clínica, o tempo, é o tempo da clínica funcionando, quanto que uma clínica gasta, um consultório gasta com água, luz, telefone, funcionário, toda essa coisa. Em média, custa mais ou menos uns R$ 20 a hora de uma clínica funcionando no Brasil. O terceiro item é a hora do profissional. Quanto custa a hora de um implantodontista? Isso considerando a formação dele, a especialização, os anos de estudo, toda a bagagem que ele adquiriu. Em média, vai custar uns R$ 120 a hora de um implantodontista. Aí ele vai gastar mais ou menos com você 3 consultas. Uma para te examinar, a segunda para fazer a cirurgia e a terceira para remover os pontos. Então ele vai gastar 3 consultas, tá? Então são 3 horas clínicas deste profissional. O quarto item são os impostos. Você acredita que para a gente devolver saúde para você, a gente paga para o governo 27% do que você nos paga. Esses são os impostos cobrados, os impostos que o governo nos cobra para devolver para você a saúde, que era uma obrigação dele. Mas esse é quase um dos piores itens do custo, ele é quase mais caro que o preço do implante. Mas isso todo mundo já sabe, né? É pauta para uma outra conversa sobre o que o governo poderia fazer para que a população recebesse mais implantes no Brasil. O quinto item, gente, é a margem de lucro. A margem de lucro é o que os consultórios, as clínicas recebem por executar essa profissão. A margem de lucro, ela é completamente legítima. Todo empresário, né, e todo dentista é um empresário, ele monta a sua empresa para obter lucro. Então ele vende o seu serviço, o seu conhecimento e o produto, que são os implantes, e depois disso ele tira a margem de lucro, que é mais ou menos uns 30% aí pelo Brasil todo, pelo que eu conheço aí do Brasil, tá bom? Então tem a margem de lucro do implantodontista e tem a margem de lucro da clínica, do consultório odontológico, da empresa, que é mais ou menos 30%, ok? Então o próximo item é o sexto item, que é o risco de insucesso. Você já viu falar que tudo que a gente compra tem garantia, não é? Será que a saúde tem garantia? Se você faz um procedimento de saúde, isso tem garantia? A lei diz que sim, né? Que o dentista, o médico, ele deve garantir alguns tipos de procedimento. Então se eu faço um implante em você e esse implante falha, porque implantes falham, gente, é um processo biológico que pode falhar, não dá certo em todo mundo. O índice de sucesso é mais ou menos 97%, é um índice altíssimo de sucesso para um procedimento de saúde. Então os 3% que falham, ele precisa ser reposto. Então esse custo também tem que estar dentro do cálculo do dentista, da clínica odontológica, tá bom? E o último é o volume de procedimentos realizados durante o mês. Imagina você assim, se você vai numa sapataria, né, numa fábrica de sapatos,
O empresário que vende os sapatos, ele fala assim, aqui eu consigo fazer 1000 pares de sapatos por mês. Então ele consegue diminuir o custo dele e escalar a margem de lucro. Com isso ele consegue vender mais barato. Então, para clínicas que são muito grandes, que têm uma capacidade, por exemplo, de fazer 1000 implantes por mês, e eu sei o que eu estou falando, você consegue diminuir o custo desses implantes e é mais do que justo que nós repassemos esse ganho de custo para vocês. Então você precisa entender isso. O volume de implantes que um implantodontista faz determina também a margem de lucro que ele vai ter e se ele vai te dar um desconto maior ou não. É por isso que eu acredito que o implante não pode custar mais do que R$ 549. Não justifica e a gente precisa devolver isso para a população brasileira. Um povo que sorri tanto e sorri todos os dias precisa estar com seus dentes de volta, precisa estar com seus dentes implantados. E é assim que eu defendo essa campanha. Vamos erradicar o edenturismo no Brasil. Vamos fazer implantes a R$ 549 no Brasil inteiro, onde você estiver me assistindo. O seu dentista pode fazer isso. Eu tenho certeza disso. Fale com ele, fale que você assistiu o meu vídeo. Ele vai ficar um pouco bravo porque ele acha que eu estou tirando a margem de lucro dele, mas isso não é a verdade. Gente, eu acredito nisso, é um projeto pessoal meu. O Brasil pode erradicar o edenturismo. E se o custo é um dos maiores obstáculos para isso, nós temos obrigação de fazer isso. A nossa profissão, ela é nobre por isso, porque a gente tem esse papel, esse dever curativo, esse dever regenerativo de devolver o implante para quem já perdeu. E eu tenho certeza que ou você já perdeu, ou você conhece alguém que já perdeu um dente próximo a você. Ou um amigo, ou um parente, ou um cônjuge, ou um filho, ou um pai. E, gente, está possível. Hoje essa realidade está mais próxima do que você imagina. Assista os nossos vídeos, vocês vão entender mais sobre isso, tá bom? Abraço, Dr. Rizufino.